nos mostrando a importância da palavra de Deus na nossa vida, não que somente esse mês a igreja se lembre dessa importância, mas dentro do ano, esse mês, a igreja nos chama a atenção para a importância desta palavra como alimento para as nossas vidas. Esta palavra nos mostra que esta palavra deve estar no centro das nossas vidas. A palavra de Deus, a Bíblia, deveria ser o nosso livro de cabeceira, deveria ser um livro que ao longo da nossa vida deveríamos dizer quantas e quantas vezes nós lemos o livro o Evangelho de Mateus, de Marcos, livro de Tiago, carta a Filemão, as cartas de Paulo, e várias vezes nas nossas leituras deveríamos também dizer quanto Deus em cada momento nos revelou o seu amor, nos falou realmente de tantas maneiras diferentes, em tantos momentos. Então, a palavra de Deus nos dada esta grande carta de amor para o nosso fortalecimento, para a nossa caminhada. Então, e hoje, de modo todo especial, nós vemos esse carinho, essa paixão que Deus tem por cada um de nós, nos dando essa palavra de hoje, que nos ensina, nos mostra como devemos caminhar e viver como irmãos, como devemos viver a nossa fraternidade, não só na nossa família em casa, como também na nossa família aqui igreja. Então a palavra de Deus hoje nos orienta nesta maneira de nos relacionarmos com os irmãos uns com os outros. Então, como bem sabemos, o Senhor, Ele não quer nunca a morte do pecador, mas sim que ele viva. Como nos diz lá em Mateus capítulo 18, o Senhor se alegra e faz festa por um pecador que retorna, vai buscar um pecador do que por 99 justos. Então vemos que o Senhor está sempre nos chamando para salvação, está sempre nos chamando para junto de si. E hoje o Senhor chama cada um de nós que somos batizados a sermos de fato profetas, a sermos sentinelas dos nossos irmãos. Que a palavra de Deus nos diz na primeira leitura: vigia da casa de Israel. Somos chamados a ser vigias dos nossos irmãos, mas não um vigia como vemos aí fora, que fofoca da vida do irmão, que busca colocar o dedo na ferida do irmão, que busca ver somente o pecado do irmão, mas um sentinela que busca de fato ser instrumentos na vida desse irmão para a sua conversão, para a sua salvação, como acabamos de ouvir na palavra de Deus. Por isso devemos estar bem atentos nesta diferença, por isso devemos estar bem atentos que toda exortação, tudo aquilo que nós colocamos para o irmão, deve estar sempre brotando da palavra de Deus, como vimos nesse nosso comentário introdutório da primeira leitura. Então tudo aquilo que eu falar para o irmão deve brotar sempre da minha vivência com a palavra de Deus, da nossa experiência de cristãos, de batizados. Pois nós sabemos que a língua, como também nos diz o próprio livro do Eclesiástico, lá no capítulo 28, nos mostra que a língua, muitas das vezes, ela também tem o poder de aniquilar a vida de uma pessoa, e como nos diz a própria palavra de Deus, até de quebrar ossos, num sentido mais figurado, mas mostrando que ela pode destruir a vida de um irmão. Então, devemos ver bem essa diferença que o Senhor nos coloca hoje. O Senhor nos chama a não destruir, mas sim resgatar uma vida.
Então deveríamos cada dia ficarmos alegres, contentes por sermos instrumentos de salvação, por sermos instrumentos para que pessoas, irmãos, realmente tenham vida, e assim nós participamos da alegria de Deus pela salvação de irmãos, pela conversão para o coração de Deus de tantos e tantos irmãos. Então o Senhor nos mostra, o Senhor nos dá um caminho de salvação, que passa pela igreja, que passa pela nossa vida sacramental, pela vida dos sacramentos, pela vida de participação na Eucaristia, pela vida de confissão, pela nossa vivência diante da palavra de Deus. E muitas das vezes nós saímos desse caminho, queremos sair desse caminho, e saindo desse caminho experimentamos sempre a morte, experimentamos sempre a perdição. É como entrássemos numa floresta, como acontece até aqui na nossa floresta da Tijuca. Tantas pessoas vão lá, entram e uma hora querem sair da trilha, querem achar que são mais espertos, né? Então vou cortar caminho, minha visão é muito boa, eu sei o caminho que eu estou fazendo, vou conseguir voltar perfeitamente pelo mesmo caminho. E quando o que acontece, eles acabam se perdendo e depois somente os bombeiros para resgatá-lo. Assim também é na nossa vida. Se nós acharmos que nós sabemos o caminho certo, que não precisamos de Deus, que não precisamos da igreja, que nós sozinhos damos conta do recado, de caminharmos na nossa vida, também nós acabamos nos perdendo na vida, nós acabamos nos perdendo nesse nosso caminhar, nessa nossa peregrinação aqui neste mundo. E quando a gente se perde, o caminho é sempre o caminho da morte espiritual, pois a nossa vida consiste em estarmos realmente em Deus, pois fomos feitos para Deus, saímos de Deus e um dia retornaremos para Ele. Então é importante nós nos mantermos nesse caminho e termos esses sentinelas, esses irmãos que ao longo da nossa caminhada nos auxiliam, nos chamam realmente a atenção a partir da palavra de Deus, exercendo uma correção fraterna, como nos diz o Evangelho, para retornarmos novamente ao caminho. Então, hoje o Senhor nos ensina essa correção fraterna, correção essa que, se vivêssemos de fato, não teríamos pelo menos uns 30% dos problemas familiares e de igreja, e também na nossa vida de igreja não existiriam. Então a correção fraterna, como o Senhor nos deu espaço já, chamar o irmão a sós, sem expor o irmão, chamar realmente a igreja no sentido do padre, do sacerdote, e buscar de todo modo realmente a conversão desse irmão para o caminho de Deus. Então é importante nós estarmos bem atentos àquilo que o Senhor nos ensina. Essa palavra, embora tenha sido escrita há tantos e tantos anos, ela ainda é uma palavra viva, é uma palavra eficaz para cada um de nós. Por isso o Senhor nos chama a entendermos de fato como devemos viver a nossa vida de comunidade. Então, vemos, o Padre até partilhava de manhã, vemos que muitas das vezes nós permitimos e deixamos o irmão morrer ao nosso lado para Deus. Deixamos, às vezes, porque não queremos perder a sua amizade, ficamos com medo de não sermos mais tão amados, então a gente só fala aquilo que o irmão quer ouvir, ou mesmo porque não falamos da maneira correta, como a palavra de Deus nos ensina, numa correção fraterna, mas sempre colocando o dedo na ferida do irmão, então ele não nos ouve, até porque é difícil sermos chamados a atenção, não é verdade? Isso é duro para a gente. Quando alguém chega e diz,
é difícil. O padre sabe disso, porque quantas vezes eu falo para um ou outro irmão e no primeiro momento ele às vezes até é duro comigo, assim na resposta, e depois ele até reconhece que o seu caminho, que não está realmente caminhando como deveria. Então já é difícil, por isso devemos exortar o irmão com muito carinho, com muita docilidade. E também devemos estar abertos realmente a reconhecer muitas das vezes que o nosso caminhar não está em conformidade com o caminho de Deus. Eu também partilhava de manhã que eu vejo até essa realidade nas famílias hoje, que os pais são separados, vai para a casa da mãe, a mãe faz todas as vontades da criança, vai para a casa do pai, o pai faz todas as vontades, cada um disputando o amor do seu filho, parecendo até que esse é o caminho de se conquistar o amor do seu filho. Aí, para conquistar dessa maneira, ele acaba permitindo que o seu filho se perca ou que a sua filha se perca no caminho de Deus. Então, é importante nós entendermos que nós somos responsáveis e seremos cobrados pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Vocês, pais, serão cobrados pelo dom da paternidade, da maternidade que Deus gratuitamente concedeu a vocês. Por isso, com muito carinho, Deus nos ensina hoje a vivermos como família, a vivermos como irmão, a nos amarmos, que como acabamos de ouvir na palavra de Deus na segunda leitura, toda a lei, todos os mandamentos se resumem a qual mandamento? Formular uniforme, amar ao próximo como se fosse a ti mesmo. Você faz isso? Você busca de fato fazer isso? Porque às vezes é difícil, mas é o que devemos fazer. Amar o irmão como a nós mesmos. Fazer para o irmão aquilo que eu quero que façam para mim. Não fazer para o irmão aquilo que eu não quero que faça para mim. E como nos diz a própria palavra de Deus, o amor não faz mal algum. Então o que devemos viver acima de tudo é o amor. E se com toda certeza, se vivermos o amor, buscaremos a todo instante auxiliar o irmão para a salvação. Como nos diz Colossenses no capítulo 3, sermos suportes para que o irmão possa caminhar. Suporte não no sentido de peso, mas o suporte no sentido de dar realmente o ombro para ajudar o irmão nos momentos difíceis, nos momentos de queda, para o seu reerguimento, para que ele possa novamente voltar ao caminho de Deus. Então, que o Senhor nos auxilie para que possamos viver essa palavra na nossa vida, mesmo nos momentos que para nós essa palavra se tornar difícil, essa palavra se apresentar como um momento de cruz, um momento de dificuldade. Mas com toda certeza, se a vivermos em nossas vidas, estaremos vivendo a salvação e também levando a nossa família e os nossos amigos para a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.